Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. A Ordem Franciscana Secular apresenta na Vida Nova os carismas, as curiosidades e a devoção de São Francisco, o santo amigo dos animais e do meio ambiente. Chama franciscana. Agora na Vida Nova. Boa noite, paz e bem. Cantar com a vida, evangelizar com poesia e canção. Vamos proclamar com nosso canto a alegria, o encanto de viver uma vocação. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. A nossa missão é ajudar, cuidar da vida, evangelizar, mostrar a força da canção. Vamos convidar para a partilha, cada pessoa, cada família, pedir a paz ao coração. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. São Francisco, nosso protetor, cantor da vida, poeta do amor, rogai a Deus por todos nós. Santa Clara, irmã e companheira, nos ensina essa Irmãos e irmãs, paz e bem. está no ar o programa Chama franciscana. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Chama franciscana. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Ó Mestre, faz com que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Ó Mestre, faz com que eu sempre procure mais amar que ser amado, porque é dando que nós recebemos, é perdoando que nós somos perdoados, e é morrendo que nós nascemos, que nós
nós nascemos pra vida eterna. Boa noite, Felipe. Boa noite, Valéria. Boa noite, ouvintes. Boa noite, equipe. Boa noite. Quem são vocês? Quem são Boa vocês? noite, gente. Eu sou o Paulo. Ah, Michele. Vocês são da... Pessoal, Visita. nós somos OFS e Jufra, aqui reunidos nesse calor. Quem tiver com frio, vem pra cá. Vem, tá quentinho aqui no estúdio. Esse monte de jufrista aqui. E OFS junto, família franciscana presente. Chama franciscana, entrando mais uma sexta-feira no ar. A partir deste momento, você aí, você também, está convidado a estar conosco. Ou melhor, convocado. Ou melhor, como é que fala? Seleção? Como é que o Filipão... Seleção? Convocado? Convocação. Mesmo. Isso, você agora tá... nós somos o técnico. É convocado pra vir aqui pro Chama. E essa seleção do Chama Franciscano, pode ter certeza, ganha todas as Copas. Ganha. Todas. Perde uma. Pode convocar essa equipe que você ganha. As Copas Franciscanas nós ganhamos todas. Todas. A Copa, a sala, a cozinha, ganha toda. Mas, Felipe, falando em Copa, sala e cozinha, que creio que todo mundo passou por esses lugares aí e selecionou também, convocou uma outra seleção em casa. Chamou, né? Pra quê? Pra quê? Você sabe? Vocês sabem, convidados? Não. Massagem. Tá sentando aquele aperto, né? Aquele abraço. Aquecimento. Massagem ao coração. Tudo. Precisamos arrumar uma sonoplastia melhor, né? Que essa nossa não tá legal. O nosso não tá batendo mais. Ele tá apanhando. Depois de 7, a gente apanha. Você tem que lembrar, 7, né, Valéria? Então, você tem que lembrar, né? Então, mas pula. Mas pula, vai. Já deu tempo, gente. Já deu tempo, a gente já enrolou demais. Já deu tempo de você pegar alguém. Aí Chama todo mundo. Pegar no bom sentido. Convoca ele. Pra aquecer, porque tá frio. Chama todo mundo, cachorro, papagaio, periquito. Manda todo mundo pra frente do rádio. Da internet também. Da internet? Isso. Larga aquela TV lá que tá matando gente. Da Nova Franca. Isso, vem pra cá. No 3. 1, 2, 3. Ô, moçada!
Ô, moçada! Claro, porque apesar dos pesares e do WhatsApp, Pesares. 3, 4, 5. Pesares. 7, mais um. Mais um. É, isso. Apesar dos 7 pesares, eu sou brasileiro. E não desisto nunca. Nunca! Porque se me tivesse me convocado, teria na pula. Então, ouvintes, mais uma vez, Chama Franciscana no ar. E hoje aqui, ó, casa lotada, cheíssima. Jufra, Paulo, Michele e ainda o nosso técnico. Opa, tem técnico aqui! Ai, como é que você chama o técnico? Filipão, prazer. Pior que é Felipe. Prazer. Não tem jeito de esquecer. O nome dele é Felipe. Creiam e acreditem. Não me diga que seu nome é Felipe. Filipão. Ai, ele já disse. E ao meu lado, o Parreira. Não, é Valéria mesmo. Ah, Valéria. É. Quase que eu acertei. É quase. Quase. Valéria com Parreira é quase. Murtosa ali. Isso, tá quase. Quase. Bicho, o V tá pertinho do P, tá pertinho, Quase. Perfeito. E você? O outro também convocado, aqui fazendo parte do estúdio. Aqui até a tristeza pula de alegria. E gostei, eu vou patentear e falar que fui eu que inventei. Gostei. Direitos autorais, tá? Direitos não autorais. Tem advogado aqui, Direitos então tudo autorais. bem. Ouvintes, Vida Nova, mais uma noite aqui, Chama Franciscana no seu lar pedindo permissão. Ou seja, depois que a gente entrou, né, que a gente pede permissão, mas tudo bem. Você, convide alguém, convide mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 7! 7! Bingo! Convida mais 7. Ai, esse 7, meu Deus do céu. Ai, esse 7 não sai da minha cabeça. Esse 7 vai ser por mais 700 anos, você vai então lembrar tá bom, desse. Tá bom. Então, convide mais alguns, principalmente, chame lá naquela rede que todo mundo está lá agora, porque na televisão não tem nada interessante. Mas aqui no Chama tem muita coisa interessante. E que hoje, ouvintes, Vida Nova FM, vamos estar também mais uma noite falando de um tema muito gostoso, muito atualíssimo e que tem a ver conosco, tem a ver com você, tem a ver com o nosso dia a dia, cotidianamente, e que vai ajudar com que a gente tenha um final de semana e tenhamos também uma semana e um mês também, que tá no meio já, né? Porque essa brincadeira toda, já estamos no mês de julho, meio do ano, e ainda no metade do mês de julho já. Então que possamos juntos compartilhar dessa noite, porque alguém muito importante que ama você, nos ama, a todos nós, deixou e preparou esse dia e essa noite para cada um de nós. Então, sintam-se abertos, sintam-se convidados, convocados para ligar 3720-9309, 3720-9309, ou então mande seu e-mail para chamafranciscana@hotmail.com, chamafranciscana@hotmail.com. Enquanto isso, a gente aguarda o seu telefonema. E o próximo bloco a gente já fala qual será o tema. Mas eu dei uma dica através da música inicial, que é a música e oração dedicada a São Francisco de Assis. Ela já te deu um norte. Então, não saia daí. Convide mais um. Ouçamos mais uma música que tem a ver com o tema. Tô te dando dica, hein? Enquanto isso, liga aqui. Chama mais um. Até mais. Horas e 21 minutos. Os peixes e os bichos
da água. Amo as aves e os bichos do céu. Amo as flores e os seres da terra. Tudo que vive se move nela. Há sempre andorinhas por onde eu vou. Brincam no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda extensão. Ao São Francisco, no meu coração. Pessoas, plantas e os animais são canteiros do mesmo jardim. Querem alegria, amor e a paz. Ao bicho da vida todos dizem sim. Amo os peixes e os bichos da água. Amo as aves e os bichos do céu. Amo as flores e os seres da terra. Tudo que vive se move nela. Há sempre andorinhas por onde eu vou. Brincam no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda extensão. Ao São Francisco no meu coração. Há sempre andorinhas por onde eu vou. Brincam no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda extensão. Ao São Francisco no meu coração. Amo os peixes e os bichos da água. Amo as aves e os bichos do céu. Amo as flores e os seres da terra. Tudo que vive se move nela. Há sempre andorinhas. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Ó Mestre, faz com que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Ó Mestre, faz com que eu sempre procure mais amar que ser amado.
música é o nome dela mesmo, né? É oração mesmo, não tem outra. É incansável, simplesmente incansável. Por isso que o técnico Filipão, Felipe 2Ps. Brasil! Ele vai continuar deixando repetir inúmeras, 7 vezes vai deixar. Para, Valéria. Foca no programa. Foco. Opa, volta o foco. Isso, volta o foco. E que ela merece ser tocada, repetida, para que a gente respire. Essa música, eu tenho a impressão, todas as vezes que eu a ouço, essa música respira. Ela bate. Ela respira, bate ao mesmo tempo, igual mesmo um ser vivo. Então, esse é o tema do Chama de hoje. As criaturas, que a gente até colocou depois, Andorinhas, que é outra criatura também, né? E outras músicas que irão falar sobre o tema de hoje. E eu escolhi uma das criaturas, interessante falar dessa criatura que muitos até desconhecem, né? Coloca-se na televisão como algo distante, mas Francisco arrebanhou essa criatura e quis também colocar na sua vida de evangelista, né? O que é evangelista? Aquele que vive o evangelho. Então, Francisco também quis viver até com essa criatura. Eu vou descrever, depois eu falo o nome dela. Vai imaginando você que está aí, nos ouvindo pelo rádio, nos ouvindo pelas redes sociais, ou nos ouvindo no carro, no trabalho. Tem muitos aí que são vigilantes, que estão trabalhando nesse momento, e nós adentramos e fazemos companhia. Então eu vou descrever uma das criaturas que Francisco, então, também teve em sua vida e compartilhou essa experiência, e algum dos frades que ali viveram com Francisco escreveu em seus livros, descrevendo esse contato de Francisco com essa criatura. Bom, família franciscana já está ligada. Quem será, né, essa criatura? Quando eu falo em criatura, é porque o Criador quis que essa criatura também estivesse entre nós. Tudo que existe, tudo que está entre nós, em harmonia conosco, ou está próximo ou distante, é tudo pela vontade do Criador. Nada é por nossa vontade e por nosso querer. Inclusive nós mesmos, criaturas desse Criador. E essa criatura tão temida por todos nós, essa criatura que tem livros infantis, que eu sou professora, então essa semana vamos trabalhar, e a próxima semana também vamos trabalhar com essa criatura também, contando várias histórias, que essa criatura tem muitos livros infantis. Mas lá nos livros infantis, ela é temida, essa criatura, muito temida. E na vida real também. Ela é muito temida. Tem filmes, que amedrontam. Tem até um filme lá do vampiro que apareceu essa criatura também. O filme do Edward, que todas as mulheres se derretem até hoje pelo Edward, né? O vampiro famoso. E essa criatura tão temida dialogou com Francisco. Imagine só, essa criatura dialogou com Francisco. O que Francisco então viu de tão importante nessa criatura temida por todos nós, e com certeza na época de Francisco também era muito temida? O que Francisco viu nessa criatura para se aproximar-se? E uma autora brasileira chamada Diana Maria Machado, não estou ganhando méritos, não estou ganhando nada. É porque, se você se sentir curioso, curiosa, procure essa história que essa criatura teve em seu livro, Diana Maria Machado, toda a história dessa criatura nos contos infantis.
O livro chama-se Procura-se Lobo. O livro é um recorte de um jornal classificado, é um recorte de classificados, em que está esse título bem garrafal, em letras garrafais, né, bem chamativas, chamando-se Procura-se Lobo. Então, sentiu curioso? Vai lá naquela rede de pesquisa famosa, vai lá. Lá você vai encontrar o slide, vai encontrar o livro e vai discorrer e ler. Então, essa autora coloca essa capa, né, chamativa, e todos os lobos então têm que escrever seu currículo. Porque, segundo o livro, estão procurando o lobo. Essa é a nossa criatura, a criatura de Francisco. Então, todos, né, que já passaram pelo momento da primeira infância, em que a mãe contava historinhas, né, tinha musiquinhas, né, que a mãe também cantava para dormir, né, e que incoerente, né, nós mães cantamos músicas que amedrontam, né, boi da cara preta, pega esse menino, ai, em vez da criança dormir, vai ficar com um pesadelo, né. Mas é interessante, né? Músicas infantis, mas a sonoridade da voz da mãe, não importa o que a mãe está cantando, mas a melodia, igual essa música de fundo, a melodia em que a mãe traça essa canção de ninar, quebra qualquer maldade que a música tenha passado pra gente. É isso que Francisco também viu nessa criatura lobo. Apesar desse lobo, na cidade de Gubbio, na Itália, amedrontar uma população inteira, aterrorizar uma população inteira, Francisco viu nesse animal, nessa criatura divina, alguém que necessitava de conversa. Porque muitas vezes isso vai para que hoje a reflexão inicie aí. Muitas vezes nós já julgamos e nem chegamos próximo ao problema ou quem está causando o problema para saber onde que vem aquela necessidade daquela pessoa agir daquela forma. Então, sabemos que a essência de um lobo selvagem, né, é reagir de forma selvagem. Mas tudo tem um porquê. E Francisco foi lá então. Lobo, por que você está fazendo isso com a população? E aí descobriu Francisco que esse lobo estava com fome. Quando a população então deixou comida para esse lobo, ele parou de atacar todos. Passando para a nossa vida, uma reflexão para a nossa vida cotidiana. Quantos lobos nós deparamos por dia, hein? O lobo no trabalho, não vou falar quem são os lobos do trabalho, não, que você está imaginando aí. Os lobos da escola, não fala mal de professor, não. Os lobos no trânsito, né? Os lobos na internet. Todos os lugares tem algum lobinho por aí. Os lobos na nossa família, os lobos irmandade, seja irmandade dentro por sangue ou irmandade por religiosidade através, né, da comunidade religiosa onde você participa. Então eu vou deixar esse pensamento no ar. Os nossos lobos do dia a dia, como que convivemos com esses lobos do dia a dia? Francisco vai te dar a dica. Enquanto isso, ligue 3720-9309 e compartilhe conosco o tema de hoje. Vamos para um bloco propagandístico e depois retornaremos com você aqui, colocando o seu bairro em evidência e principalmente compartilhando com o programa de hoje. Te aguardo. Você está ouvindo Chama Franciscana, semeando a paz e o bem.
Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Ó Mestre, faz com que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Ó Mestre, faz com que eu sempre procure mais amar que ser amado, porque é dando que nós recebemos, é perdoando que nós somos perdoados, e é morrendo que nós nascemos, pra vida eterna. Ó Mestre, faz com que eu sempre procure mais amar que ser amado, porque é tanto que nós recebemos, que nós nascemos. Ó Mestre, faz com que eu procure mais Ouvintes, Vida Nova, Chama Franciscana no ar. O seu aparelho não está com defeito, não. A gente convidou também a criatura lobo. A gente falando dele, claro, ele veio aqui, né? Então, nós não falamos para você ligar? 3720-9309. Ou então mandar o seu e-mail para chamafranciscana@hotmail.com. O lobo resolveu vir presentemente marcar o ponto dele. Falou, opa, alguém lembrou de mim. Então ele veio pessoalmente. Então o seu aparelho não estava com defeito. Tinha sim um lobo uivando aqui dentro do estúdio. Exatamente. Acredite se quiser. Isso. Pode ficar sossegado. Se você não acreditar, vem cá ver então. Vem também, pode vir. Pode vir. E não precisa chamar guarda florestal, porque nós estamos bem. Nós estamos bem. Ele já se alimentou, a gente deu comidinha pra ele, tá tudo bem. Bom, modéstia à parte. Aí ele falou que sim. Ele falou que sim, que não vai comer ninguém não. Tá bom. Que ele veio só falar tá bom, seu... Tá bom, seu lobo. Isso. Beleza, então tá certo. Entendi, isso, tá bom. Depois a gente traduz o que ele falou agora por último. Então, pra quem está ligando agora, que não tá entendendo nada, é que hoje o Chama Franciscana está falando de uma das criaturas que consta nos escritos de Francisco. O que são esses escritos? É o livro
de cabeceira do franciscano, da família franciscana e dos simpatizantes de Francisco e Clara. É ali, com essas fontes franciscanas, que você consegue compreender e acompanhar a vida de evangelistas, Francisco e Clara, que eles viveram o evangelho, mais ainda piamente Francisco. E que hoje no Chama Franciscano estamos falando de uma das criaturas, do Criador Deus. Uma das criaturas é o lobo, que na cidade, na Itália, chamada Gubbio, esse lobo atacava a população. E Francisco dialogou com esse lobo e perguntando: por que você faz isso? Qual é a razão? E ele disse: é a questão da fome. E a partir daquele momento que a comunidade, né, daquela cidade ali alimentou aquele lobo, ele não mais atacou. E no último bloco, então, eu parei com esse pensamento. Como lidamos com os lobos do nosso dia a dia? Falando em lobo dia a dia, que eu tinha também comentado o porquê desse tema, que nós professores estamos trabalhando os contos, né? E os contos que tem a personagem lobo. E que ele sempre é feroz, né? É bem temeroso. Como da realidade também que a gente o teme. Que uma autora famosa também descreveu dentro do livro dela O Lobo de Gubbio e a história de um santo que dialogou com esse lobo, que é o São Francisco. Então, hoje estamos então refletindo sobre essa questão do diálogo. O diálogo com uma das criaturas temidas de nossa geração e de muitas outras gerações antes de Francisco, e que essa criatura, está dentro de nós também. Quantas vezes que a gente chama alguém do nosso trabalho de lobo, né? Nossa, você tá uma fera hoje, né? Ou em casa, o esposo, a esposa, né? Tá uma fera hoje. Ou a mãe com os filhos, o pai com os filhos, no trânsito, quantas feras soltas, né? Então, como que nós lidamos com essa fera? E eu coloco, então, a resposta através de uma outra historinha, como Jesus fazia. No último domingo, né, e agora todos os domingos vamos estar ouvindo nas homilias e nas leituras evangélicas dos evangelistas, essa questão da parábola, que são historinhas que Jesus contava a quem chegasse próximo a ele para ter orientações de vida, e ele contava em forma de historinhas, chamadas parábolas, pequenas histórias, parábola, pequenas histórias. E eu coloco então uma outra que talvez você tenha ouvido também falar. Uma pessoa achou um escorpião caído no lago, se afogando. Então ela foi lá com todo cuidado e tirou esse escorpião, né, que ele estava se afogando. O escorpião então, pica a pessoa. Depois, e várias outras vezes também, ela fazia o mesmo. Com cada situação também recebia uma picada. Então alguém próximo, né, falou: mas por que você está fazendo isso com o escorpião? Ele tem, né, um ato, você tem um ato para com ele, e ele, ao invés de retribuir positivamente, ele retribui negativamente. E por que você insiste ainda em fazê-lo, né, sobreviver? Então a pessoa que estava ajudando o escorpião disse: eu estou fazendo a minha parte, porque me cabe, a minha essência de criatura, ajudar o próximo. E ele, por sua vez, a essência dele de escorpião é agir assim. Só que o escorpião é um animal que na essência dele reage dessa forma, e eu tenho que respeitá-lo. E eu, na minha essência como ser humano, eu tenho inteligência o bastante
para raciocinar que mesmo que eu tenha sido agredido, eu continue ajudando. Isso é Jesus também fazendo. Quando ele estava ali diante do Calvário, sendo maltratado, gusparadas, etc, etc, e ele ainda rezava por aqueles que estavam fazendo toda aquela ação negativa com ele. Outra historinha também pequena que dá para lembrar é que eu li em algum lugar, porque o professor adora ler, em que alguém disse assim: nossa, eu estou tão longe, eu estou no nada, e mesmo no meio do nada tem essa flor tão linda aqui. Nossa, deve ser porque Deus quis, né? Deus quis fazer essa flor, né? E pronto. Aí alguém que estava acompanhando essa pessoa nessa escalada, né? Essa peregrinação falou: olha, eu creio que é mais um pouco além. Deus mora nessa criatura, flor. E não é simplesmente um prazer dele ter feito essa flor, por ele ter tido um prazer de fazê-la. E sim, porque mesmo aqui no meio do nada, essa flor continua linda. Mesmo que aqui não apareça ninguém, ela continua linda. Mesmo que ninguém a contemple, mesmo que ninguém elogie, mesmo que ninguém coloque ela no pedestal, ela continua sendo flor e cada vez mais linda, porque a essência dela é ser bonita. Então, essa questão da fera dentro da gente, essa questão da fera dentro do outro, veja isso no outro, que ele é criatura de Deus, ele é essência, ele é lindo, ele é a pessoa que está próximo a você, mas que mesmo que a ação, como a rosa, tem espinhos, porque para eu chegar num botão, meu Deus, tantos espinhos que eu tenho que suportar para chegar, né, através do caule dela até o botão. Mas a essência dela é ser bonita. Não importa se ela vai ter aplausos, não importa se ela vai ser vista, não importa onde ela nascer, onde Deus a colocar, ela vai continuar sendo a sua essência linda. Mesma coisa nós, seres humanos. Onde eu for colocado, no trabalho, onde eu for colocado no trânsito, onde eu for colocado um aluno complicado, onde eu for colocado um filho também complicado, um esposo, um pai, uma mãe, onde for que eu esteja, lembre-se, eu sou aquela rosa, que apesar da minha fera aqui dentro, que eu carrego, mas a minha essência é continuar firme com o meu propósito de cristã, o meu propósito de ser a essência que o Criador fez. Não importa se eu não vou receber aplausos, não importa se alguém vai falar obrigada, obrigado, mas eu continuo no bem iniciado. Eu continuo no bem iniciado. E principalmente, com isso, nós vamos domando a fera que vive dentro da gente. Que inclusive até tem os livros infantis, A Bela e a Fera. E há filmes também. E Francisco? Essa fera em que Francisco soube dialogar. Ele, com certeza, sem ter lido esse conto, porque Ana Maria Machado não tinha nascido, né? Então, com certeza, dos Três Porquinhos, que tem o lobo, o Chapeuzinho Vermelho, que tem o lobo, o Carneirinho, que tem o lobo, os desenhos animados, que sempre tem lobo, e etc, 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 que tem a personagem lobo. E o lobo, figura real, né? E extinção, por sinal, né?
Então, o que vale aqui nós domarmos as nossas feras a cada dia e reconhecer no outro, como Francisco reconheceu no lobo, uma criatura que ali mora o Cristo, mesmo que aquela criatura sendo fera, ali mora o Cristo e merece ser ouvida, como Francisco dialogou com esse lobo. Outra questão também para a gente pensar no nosso dia a dia, sobre essa criatura e esse convívio, né, tão complicado do dia a dia que deparamos, é a questão também eu aceitar os lobos que aparecem repentinamente, porque até agora eu falei do lobo do convívio cotidiano, e aquele que aparece inesperadamente, né? Em forma de uma doença, em forma de um problema maior que eu não sei no momento solucionar, em forma de uma dificuldade que momentaneamente eu não acho que tenha condições. Então, o Chama Franciscana, ele se estende agora também no YouTube, que você pode ouvir-nos, né, Marcelo? Paz e bem, Marcelo, que é o que troca conosco, que faz junto conosco todas as sextas, o Marcelo Rogério. Ele troca conosco essa dádiva que Deus, aqui não é de ninguém, mas é Deus que permite que todas as sextas esse programa esteja no ar. E agora, né, no YouTube também, porque o Marcelo grava todos os programas, todas as sextas, e disponibiliza no YouTube. Então, convida pessoas a estarem ouvindo o Chama Franciscana, mesmo que esqueça, nossa, perdi o programa, passou. Você tem condições de ouvir o programa gravado no YouTube. E aí, propague, comente mais. E com isso, nós estamos ajudando quem no momento está sentindo fraco, incapaz, como aquela população de Gúbio que sentiu desprovida como resolver aquele problema do ataque do lobo. Mesma coisa os ataques, né? Tantas pessoas com doenças que no momento se vê que são incuráveis. E que o Chama Franciscana possa e vai te ajudar muito. Uma palavra, a Vida Nova FM, toda a programação dela tem esse fim, de estar em sua companhia, de te ajudar e te conhecer a si mesmo. Quando Francisco dialogou com o lobo, Francisco também provocou o lobo para ele se conhecer, e o lobo, a partir do momento que se conheceu, o lobo compreendeu. Ah, então tá fácil. Não preciso eu atacar para querer o que eu quero, para solicitar que eles me ajudem. Pense nessa frase. Não precise eu atacar para que o outro me ajude. Não precise que eu ataque para que o outro me ajude. 3720-9309 ou chamafranciscana@hotmail.com. chamafranciscana@hotmail.com. Vamos ficar com mais uma música agora. A Procura de Deus. Fui à procura de amor pra viver em liberdade, e encontrei uma seta em direção à verdade. Eu fui seguindo uma voz que indicava um caminho. Não levou muito tempo, eu não estava sozinho.
Eu procurava saber quem estava a falar. Era um Deus apaixonado que gritava meu nome sem cessar. E eu passei a me procurar, no vento, na chuva, no ar. Eu procurei no raio da luz, na gota de orvalho de cada manhã, na brisa calma do mar, no silêncio da noite, em cada lágrima, no sonho, em cada gesto de amor. Onde estás? Onde estás? Quietudes, tormentos deste cálice provei, indecisão e angústia pela estrada encontrei. Eu prossegui meu caminho à procura de Deus, busca incessante da criatura por seu Criador. Eu parecia cansado, cansaço é do lutador. Se me cobria em prantos, gritava: onde estás, ó meu Senhor? E eu passei a me procurar, no vento, na chuva, no ar. Eu procurei no raio da luz, na gota de orvalho de cada manhã, na brisa calma do mar, no silêncio da noite, em cada lágrima, no sonho, em cada gesto de amor. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Você está ouvindo Chama Franciscana, Semeando a Paz e o Bem. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Ó Mestre, faz com que eu procure mais compreender. Vida Nova FM, programa Chama Franciscana no ar. Essa noite estamos refletindo sobre diálogo de Francisco com o lobo de Gúbio. Quem se interessar, vai até a rede de pesquisa e pesquise lá um pouco mais sobre esse diálogo de Francisco com esse lobo da cidade da Itália. No último bloco eu estava então colocando se alguém passa por algum problema e se alguém está diante de alguma enfermidade, de alguma aprovação, isso também é uma fera que não sabemos lidar, como a cidade e os habitantes ali de Gúbio. Mas que a fortaleza e o diálogo com o nosso Criador é a salvação e principalmente é o melhor remédio. Então, olhando no site Franciscanos, tem aqui uma reflexão que vai te ajudar, porque no último bloco também eu coloquei que mesmo que você perca a oportunidade de ouvir ao vivo o programa Chama Franciscana, você tem à disposição no YouTube, que o Marcelo está gravando todos os programas e deixa à disposição, que você pode ouvir através do YouTube, Chama Franciscana, e os programas em que nós aqui estivemos na Vida Nova FM. Então, diante de alguma fera que você está no momento lidando, ouça
o que está no site dos franciscanos, falando então, Francisco diante do lobo de Gúbio, e como se fosse uma dica, um aconselhamento. Ouça. Francisco, uma voz que chama: vem e segue-me. Onde há trevas, leve a luz. Na vida tudo passa. Passa a fortuna, passa a miséria, passa o poder, passa a servidão, passa a ciência, passa o desconhecimento, passa a liberdade, passa a escravidão, passa a catedral, passa o homem informe e vazio. A humanidade toda se esvai, tronos e impérios vão abaixo, templos, castelos e fortalezas desaparecem, muros e muralhas em pó se desfazem, florestas e mares se apagam. Passa a brisa, passa o tufão, passa a primavera, passam todas as formas de vida. Passam tiranos, dépotas e soberanos, culturas, raças, povos e línguas passam. Passam as flores, as borboletas, os pardais, a palavra, a poeira. A honra e a glória passam. Nada fica no mesmo lugar. Ilhas e continentes submergem. Acorda, Francisco. O tempo se move, amanhã se levanta, o sol nascendo, a noite das trevas iluminado. Francisco, a minha igreja de pedra caindo, minha igreja de gente e ruínas. Senhor, que queres que eu faça? Francisco, o que é melhor? A Deus servir? Ou do mundo escravo ser? Francisco, o sol vai nascendo. Onde há trevas, leve a luz. Francisco, uma voz te chama. Vem e segue-me. Francisco, surdo ou mudo. Francisco a vagar, devagar. Na estrada sem direção. Francisco desconhecido. Francisco, ninguém, sem nome, sem projeção. Francisco recém-nascido, Francisco menino, Francisco Joãozinho, Francisco caminho, Francisco destino, mas Francisco em gestação. Francisco adolescente, Francisco das serenatas e cantigas, Francisco jovem, altaneiro, nobre, ambicioso, todo-poderoso, conquistador, Francisco da guerra, o espírito feudal da espada e da lança mortal, Francisco da batalha, Francisco da mortalha, Francisco da pobreza mental, da pequenez medieval, dos castelos, palácios, das torres e fortificações. Francisco informe e vazio, sem alma, sem espírito, sem coração. Mas Francisco em gestação, Francisco da prisão, do cárcere da pedra, do cárcere escuro e frio, Francisco da lança quebrada, da couraça luzente, da espada sem mão, da cabeça sem tronco, do inimigo ensanguentado, morto, desfigurado, caído no chão. Não era ele também irmão? Para quem perguntar? Francisco da armadura dourada, sem valor nenhum. Francisco do deserto, do mundo das trevas, do mundo insano, injusto e cruel. Francisco altivo, sucerano. Francisco abastado, herdeiro da casa paterna, da fortuna maldita de tantos bens.
Quantos bens! Que bens! Bens que traça corrói, que os ladrões carregam, que o tempo consome. Francisco, da outra batalha, da batalha interior. Francisco guerreiro, vassalo, sem armas na mão. Senhor, Senhor, que queres que eu faça? Vá para Assis, reconstrói a minha igreja, de pedra e de gente. Francisco obediente, cavaleiro, seresteiro, precursor. Francisco em gestação, onde há ódio, que eu leve o amor. Francisco risonho, cativo, sonhador, na outra margem, mais perto, do lado de cá. Francisco de São Damião, prisioneiro. Agora, simples pedreiro. De tantos irmãos companheiro, de Pedro, de Junípero, de Antônio, de Frei Leão, Francisco do pai Bernardone e da mãe Dona Pica, mas na contramão, sem ouro nem prata, sem um tostão, de pé descalço, de rua em rua, de passo em passo, de porta em porta, de casa em casa sem portão. Francisco da calçada, sentado no chão, comendo migalhas do abençoado pão, bebendo água do ribeirinho, na concha da mão. Francisco do pobre doente, mendigo, chagado, por todos abandonado, de Deus a grande revelação. Francisco sem ouro nem prata, sem nada na mão. Francisco louco? Francisco demente? Pergunta o cardeal, e ele recebe a bênção papal. Francisco de volta, caminheiro. Francisco da fome, da esmola, da sede ardente. Francisco contente. Francisco sorridente, vivendo sua paixão. Francisco sem nada na mão. Francisco do tijolo da reconstrução. Francisco da chacota, do espanto. Francisco do deboche da paixão. Francisco da humilhação. Francisco de tanta admiração, de tantas cantigas e serenatas. Francisco do beijo, do abraço diferente. Francisco da veste penitente, onde há dúvidas, leve a fé. Francisco todo diferente, livre arauto cantor. Francisco trovador, Francisco de toda a gente. Francisco sonhador, Francisco do presépio, da paz das alturas, do cântico das criaturas, do lobo de Gúbio, feroz, fraterno. Francisco do Alverne, Francisco de Clara de Roma, da Idade Média, do milênio terceiro, de todos os tempos, de todo o mundo, do mundo inteiro, do Oriente e Ocidente. Francisco dos arredores, dos frades menores. Francisco de Assis, Francisco de toda a gente, agora valente guerreiro, sem armas na mão. Francisco perdido e achado, aventureiro, conquistado, conquistador. Francisco sol nascente, Francisco das tapeçarias, das coisas preciosas dos tempos de outrora, da mãe terra, da água pura, das estrelas cintilantes, de tantas flores, dos pássaros multicores. Francisco de tantos amores, de tantos irmãos. E agora, Francisco, despojado de tudo, Francisco agora sem eira nem beira, frágil, poverelo, sereno, faminto, sedento, se aquieta como ave ante o vento. Francisco leve, mudo, sol poente, prostrado, cego, seu rosto sem visão, sua face um clarão. Dorme, Francisco, é o último sono, o corpo não lhe pertence mais, tudo é libertação.
libertação, transformação, transfiguração. Francisco sem nada nas mãos, sem coisas do mundo, sem a vida corporal, deitado no chão, sem rasteira vegetação, com água do temporal. Francisco assim fez, nasceu, chegou, viveu, morreu, partiu, ficou. E agora, Francisco, o mundo se iluminou, porque a Deus tanto amou. Amém. É esse poema que conta a trajetória de Francisco toda e que é uma dica para essas feras que a gente lida no dia a dia e como conseguir viver essa fera. Então aqui, através do Frei Rui de Piné, que ele é um frade menor, Capela São Roque, Piraquara, em Paraná, escreveu em outubro de 2007 esse poema que faz toda a trajetória de Francisco. Então, para você que diante de alguma fera, doença, alguma fera, dificuldade, seja qual ela seja, lembre, tudo passa, tudo passa. E o importante é que vamos ter ali o mérito depois. Então, o mérito é dialogar depois com o nosso Cristo maior, que a promessa dele, a promessa de Cristo é essa: viva segundo o que ele, cada um de nós, a nossa essência, ele nos montou. Lembre-se da rosa. A rosa, ela é linda, maravilhosa. Não importa se é no último dos últimos do ponto de um planeta, mas ela é sempre linda. Não importa se ela vai ter aplausos, não importa se ela vai ter mérito por ser linda, se vai ser reconhecida, mas mantenha a sua essência, porque a vida eterna, como fala essa música que eu fiz questão de deixar todo momento tocando, que é outra oração também, que aí a gente vai ter esse mérito de estar dialogando com esse Cristo frente a frente, no nosso reino maior, e para todos nós estar preparado. Tudo passa, tudo passa. Mantenha então a sua fé firme, mantenha então o seu objetivo de você também ser criatura e manter a sua essência que Deus lhe deu, que é ser filho dele, imagem e semelhança. Você é imagem, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, por todas as férias que estamos lidando, que é porque nós somos capazes. E se Deus permitiu, Ele confia a você. E depois, a recompensa é a vida eterna, onde está lá o Cristo aguardando por nós, Santa Clara, São Francisco, todos os santos franciscanos e não franciscanos, porque ninguém vai ter título e rótulo, mas sim vai ter a carteirinha de cristão, seguidor de Cristo. Dá tempo ainda de você ligar, como alguém ligou agora. Quem, Filipão? Quem ligou? Quem? Ela está ouvindo nós. Ai, que chique. A Jufra adora ela. Dona Maria! Dona Maria! É, Dona Maria! Oh, paz e bem! Mandou um beijo pra nós todos. Falou que a Valéria é um lobão. Viu? É. Viu, gente? Até eu viro lobo também. Lobão. Ai, ai, ai. Mandou um abraço bem forte pra todos nós. Obrigada. E os irmãos da ordem também. Amém, amém. Então, Dona Maria, e a cada dia a gente doma o nosso lobo, né? Nosso lobo aqui interior todos os dias, né? E você? Dá tempo ainda de faça como a Dona Maria. Dona Maria Vila Raicos, né? Ali. Isso, Vila Raicos. Isso, todos também da Vila Raicos. Então faça o mesmo como Dona Maria. E da Franca inteira e fora de Franca também, principalmente. Pela rede social, tem muita gente sintonizado. Vida Nova FM. Programa Chama Franciscana. Então, deixe o recadinho aí nas redes sociais ou então ligue
3720-9309. 3720-9309. Compartilhe conosco como que você dialoga com seus lobos. Chama franciscana. Cai a tarde de inverno impiedoso e Francisco e Leão sob a neve caminham. Vão tornando a Santa Maria com fome e com frio ao final de outro dia. Frei Leão vai na frente ligeiro, Frei Francisco o chama e diz: Frei Leão, toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. Se nós tivermos a graça de Deus, de pregar o Evangelho e a cruz, de por alcances tempos pudermos levar a Jesus. E convertermos os homens da fé, até mesmo de mau coração. Frei Leão, isso ainda não é a perfeita alegria. Imagine, Leão, que Deus nos tenha dado a graça de a todos curar, de fazer ver aos cegos e aos coxos andar surdos ouvir e todos falar, e que até os demônios fugissem ao comando de nosso olhar, e que os mortos nós ressuscitassemos. Cristo não é a perfeita alegria. E se falassemos todas as línguas, com o dom de bem comunicar, transformando os reinos da terra em reinos de paz. E se soubéssemos toda a ciência e os segredos da terra e do mar, Leão, isso ainda não é a perfeita alegria. Mas então, Pai Francisco, o que é a perfeita alegria? Se ao chegarmos ao nosso convento e batermos depressa esperando entrar, e o cordeiro do lado de dentro ao invés de abrir põe-se assim a falar: quem sois vós que assim importuno essa nossa Mestre, faz com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Ouvintes, Vida Nova FM. Hoje talvez você esteja estranhando, né? Aquela musiquinha. Na, 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 na. Eu não consigo, que começa a rir. Mas justamente para enfatizar o tema de hoje, esse diálogo com a criatura lobo. E essa música chama O que promove o diálogo?
como no início do programa, e todo momento, todo bloco, relembrando o lobo de Gubbio, da cidade da Itália, que estava amedrontando todos os moradores e atacando mesmo. E então Francisco dialogou com esse lobo e, em comum acordo, a população alimentava o lobo e o lobo parou de atacá-los. E, resumindo, promoveu-se a paz. Por isso que eu insisti em que de fundo colocasse essa música, porque essa música fala justamente isso, e que a Dona Maria falou, ligou, e uma franciscana também, da Ordem Franciscana Secular, ela colocou justamente isso, que cada um de nós temos um lobo em si também. Então, que termino com a seguinte frase, que está também no site dos franciscanos, em que a frase encerra dizendo assim: Francisco quis encarnar as palavras de Jesus. Ou seja, Francisco respirou as palavras do Evangelho e colocou dentro de si, encarnou a frase de Cristo, que é amar o inimigo e enfrentar o inimigo interno. Amar o inimigo e enfrentar o inimigo interno, e com isso promover a paz. E é por isso que, diante desse momento, e se você, repito, quiser ouvir novamente o programa de sexta passada e todos os outros, para que você se alimente de palavras boas e cada vez tenha força de enfrentar o inimigo, e principalmente reconhecer que esse inimigo é criatura, como o lobo de Gubbio, criatura divina, criatura que também merece esse perdão, que merece que nós promovamos o diálogo e a paz. Que você esteja entrando no YouTube ouvindo o Chama Franciscana. Despedindo e prometendo que estaremos aqui na próxima sexta. E ao mesmo tempo, como você deve ter notado, o Mateus. Cadê ele? Ai, peraí, tá no meu bolso. Ah, não, não tá não. Onde que ele tá? Não, não tá no chulé, não. Tá. Não, não tá aí não. Filipão, Deus? Você convocou, mas ele não obedeceu, não. Vacilou com nós, né? Ele obedeceu a Santa Maior Nossa Senhora de Guadalupe. Isso, Mateus está trabalhando na quermesse, isso, na construção da capela de Nossa Senhora de Guadalupe. A santa que Padre Reginaldo Manzotti também fala muito nela também. E que Mateus está aqui, sim, lógico que ele está, de coração e pensamento. Sempre. Então nós aqui ficamos desejando um ótimo final de semana, uma ótima noite. E... Ah, é? Ah, tá. Peraí. Espera só um minutinho, porque há duas pessoas que querem falar muito. Eles estão loucos pra falar aqui, gente. Vocês não têm noção. Olha o suspense que eles querem falar. Como é que é esse suspense? Olha o suspense. Gente, para então, por de favor. falar, vocês dois. Então fala. Nossa, gente, eles estão brigando pra ver quem fala mais. Estão tirando para o ímpar. Ai, se o sorriso pudesse falar, né? Precisava de nem falar mais nada. Eles vão falar. Gente, gente, aqui não sai lobo da boca deles. Não sai, coitadinhos. Não sai. Então fala boa noite, então tá bom. Fala paz e bem. Gente, boa noite. Paz e bem. Tudo com você. Tudo ótimo. Agora. Eu sempre procure. Sim, senhor. Boa noite para os ouvintes, senhores ouvintes. Tenha uma boa noite, um santo final de semana. Que animação! Nossa, que cara de fera, gente. Vocês sentiram a fera que eles trazem? Solta esse lobo.
vocês. Esse lobo. Isso, agora vai ser o nosso lento. Então, ouvintes Vida Nova, muito obrigado por vocês permitirem mais uma noite adentrarmos em seus lares. Obrigada, Michele. Obrigada, Paulo, pela companhia. Jufrista. Obrigada, Filipão. Obrigada, Valéria, pelo programa. E que tenha agradado também a Deus, porque a nossa parte é tudo por Ele, nada por nós. Lembre-se da flor, não importa onde você esteja, seja a sua essência de criatura. Terminamos, amar o inimigo e enfrentar o inimigo interno. Paz e bem, boa noite, até a próxima sexta. Mestre, Paz e bem, faz o irmãos. que eu Boa. sempre procure mais amar.